Melissa segurou a respiração quando sentiu o salto alto escorregar no piso encerado da delegacia. Os papéis voaram pelos ares e ela fechou os olhos esperando a queda inevitável. Mas em vez do chão frio, encontrou braços firmes que a ampararam. Quando abriu os olhos, viu um homem de terno impecável olhando para ela com um sorriso discreto que fez seu coração acelerar. Ela não sabia ainda, mas aquele tropeço mudaria sua vida para sempre. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você encontra histórias onde o destino trabalha em silêncio, onde um simples acaso pode mudar tudo e onde o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de acontecer. Aos 28 anos, Melissa Santos levava uma vida que cabia perfeitamente na palma da mão. Acordava todos os dias às 7 da manhã, tomava um café rápido e caminhava 10 minutos até o salão Beleza Pura, onde trabalhava como manicure há 5 anos. O salão ficava no centro do bairro Santa Clara, um lugar onde todo mundo se conhecia e os sonhos eram medidos em pequenas conquistas. Melissa era querida por todas as clientes. Tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem especiais, transformando uma simples unha feita em um momento de carinho e conversa. Suas mãos delicadas criavam pequenas obras de arte, e seu jeito doce fazia com que as mulheres saíssem do salão não apenas mais bonitas, mas também mais leves. Morava sozinha em um apartamento pequeno no segundo andar de um prédio sem elevador. 2 quartos, sala, cozinha, uma gata resgatada chamada Mel que dormia no pé da cama e um sonho guardado na gaveta da cômoda. Abrir seu próprio espaço de beleza. Economizava cada centavo que podia, guardando em um pote de vidro que escondia atrás dos produtos de limpeza. Já tinha quase metade do valor que precisava. Sua rotina era previsível, mas confortável. Trabalho até às 6, academia 3 vezes por semana, fim de semana na casa da mãe. Uma vida simples, mas que ela havia construído com as próprias mãos depois que o pai morreu quando ela tinha 20 anos. O problema era o vizinho do andar de cima. Há 3 meses, um novo morador se mudara para o apartamento 301. E desde então, as noites de Melissa se transformaram em um pesadelo musical. Música alta até altas horas, passos pesados, conversas aos gritos. Ela já havia conversado com o síndico 2 vezes, mas o homem sempre arrumava uma desculpa. Naquela terça-feira de outubro, depois de mais uma madrugada em claro escutando o pagode no último volume, Melissa tomou uma decisão. Iria à delegacia fazer uma queixa formal. Vestiu sua melhor roupa, uma blusa azul marinho e uma saia preta que chegava aos joelhos, e calçou o salto alto de 12 centímetros, que sempre usava em ocasiões importantes. Precisava se sentir confiante. O ônibus para o centro estava cheio, mas Melissa conseguiu um lugar próximo à janela. Durante o trajeto, ensaiou mentalmente o que diria ao delegado. Queria parecer séria, determinada, uma mulher que sabia seus direitos. A delegacia do 12º Distrito ficava em um prédio antigo no centro da cidade. Melissa subiu os degraus de mármore, respirou fundo e empurrou a porta de vidro. O ambiente era exatamente como ela imaginava. Formal, um pouco intimidador, com aquele cheiro característico de papel e café velho. Havia uma recepção ampla, algumas cadeiras de plástico azul e um balcão alto onde uma escrivã de meia-idade atendia os casos. Melissa se aproximou do balcão, tentando parecer segura. Bom dia. Gostaria de registrar uma queixa de perturbação do sossego. A escrivã levantou os olhos dos papéis. Primeira vez. Sim. Pegue uma senha ali e aguarde ser chamada. Vai demorar um pouco. Melissa pegou a senha número 47. O painel eletrônico mostrava que estavam atendendo a número 31. Suspirou e se dirigiu às cadeiras. O salão estava movimentado. Policiais entravam e saíam. Advogados conversavam em pequenos grupos. Pessoas aguardavam com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Melissa se acomodou e começou a observar o movimento.
foi quando viu um homem de terno escuro conversando com um policial próximo ao corredor que levava às salas de interrogatório. Alto, cabelos castanhos bem cortados, postura ereta. Mesmo de longe, irradiava uma elegância natural que contrastava com o ambiente. Devia ser advogado, pensou ela. 40 minutos depois, finalmente chamaram sua senha. Melissa se levantou, ajeitou a bolsa e caminhou em direção ao balcão. Estava nervosa, mas determinada. O piso da delegacia era daqueles que pareciam espelhos de tão encerados. Melissa, concentrada em parecer confiante, não percebeu a pequena poça de água próxima à bebedouro. Aconteceu em segundos. O salto alto escorregou no piso molhado. Melissa sentiu o mundo girar. Os papéis que segurava voaram pelos ares, e ela se preparou para uma queda dolorosa. Mas não caiu. Braços firmes a seguraram pela cintura, evitando que ela se espatifasse no chão gelado. Melissa fechou os olhos por um instante, sentindo o coração disparar. Não sabia se pelo susto ou pela proximidade inesperada. "Está tudo bem?" A voz era calma, masculina, preocupada. Melissa abriu os olhos devagar e se viu cara a cara com o homem de terno que havia notado minutos antes. De perto, ele era ainda mais impressionante. Olhos castanhos profundos, mandíbula marcada, um sorriso discreto que transmitia segurança. Sim. Obrigada. Ela gaguejou, sentindo as bochechas esquentarem. Ele a ajudou a se endireitar com cuidado, certificando-se de que ela estava firme antes de soltá-la. "Tem certeza de que não se machucou?" "Tenho, sim. Foi só o susto." O homem se abaixou e começou a recolher os papéis espalhados pelo chão. Melissa se agachou também, mortificada. Entre eles, juntaram os documentos em silêncio. "Bruno Moretti", ele disse, estendendo a mão quando terminaram. "Advogado." "Melissa Santos", ela respondeu apertando a mão dele. A pele era macia, o aperto firme sem ser exagerado. "Prazer, Melissa. E posso sugerir uma coisa?" Ele apontou discretamente para o pé dela. "Acho que seu salto entortou na queda." Melissa olhou para baixo e viu que o salto direito estava visivelmente torto. Soltou uma risada nervosa. "Ótimo. Agora vou ter que ir embora mancando." Bruno sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o rosto dele. "Posso chamar um táxi para você se quiser." "Não precisa, obrigada, vou me virar." "Tem certeza?" "Tenho, sim. Obrigada mesmo pela ajuda." Bruno hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas acenou. "Cuidado com o piso, então." "E boa sorte com o que veio resolver aqui." Melissa fez o boletim de ocorrência mancando discretamente, tentando ignorar o fato de que Bruno Moretti havia ficado grudado em seus pensamentos. Durante todo o trajeto de volta para casa, desta vez de tênis, porque havia jogado o salto quebrado no lixo. Ela se pegou sorrindo sem motivo. Capítulo 2. O acaso trabalha em silêncio de volta ao salão na quinta-feira seguinte. Melissa tentava se concentrar no trabalho, mas a mente insistia em vagar para a cena da delegacia. Camila, sua melhor amiga e colega de trabalho, notou a distração. "Você está diferente desde terça", disse Camila, organizando os esmaltes. "Aconteceu alguma coisa na delegacia?" Melissa hesitou. Contar sobre Bruno parecia bobagem. Afinal, havia sido apenas um encontro casual de 2 minutos. Nada demais. Fiz o boletim e pronto. "E o vizinho barulhento?" "Continua a mesma coisa. Mas pelo menos agora tem um documento oficial reclamando." Camila a conhecia bem demais para acreditar que era só isso. "Melissa Santos, você está mentindo. Eu conheço essa cara sua." "Que cara?" "Essa cara de quem está pensando em alguém." Melissa suspirou e largou a lixa que estava usando. "Tá bom. Conheci um homem lá." Os olhos de Camila brilharam. "Conta tudo, agora." "Não é nada demais, Camila." Escorreguei no chão, ele me ajudou, conversamos 2 minutos e pronto. Como ele era? Bonito, advogado, terno caro. Tipo de homem que a gente só vê na televisão. E nada. Mundos diferentes, né?
Ele deve ter esquecido que eu existo antes mesmo de sair da delegacia. Camila revirou os olhos. Você sempre se subestima. Aposto que ele não esqueceu nada. O fim de semana chegou, e com ele o convite da prima Amanda para um churrasco no sítio da família. Melissa estava em dúvida se ia. Andava cansada e a perspectiva de ficar em casa assistindo o filme parecia mais atraente. Vai sim, insistiu Camila no sábado de manhã. Você precisa sair um pouco, e quem sabe não conhece alguém interessante por lá. Não estou procurando ninguém. O amor não pergunta se você está procurando. Ele simplesmente acontece. Melissa acabou cedendo. Vestiu um vestido florido simples, sandálias baixas. Havia aprendido a lição sobre saltos altos e pegou o ônibus para a casa da prima. O sítio da família ficava a 40 minutos do centro da cidade. Uma propriedade pequena, mas charmosa, com uma casa de tijolos aparentes, um quintal amplo e algumas árvores frutíferas espalhadas. Quando Melissa chegou, a festa já estava animada. Devia ter umas 30 pessoas espalhadas pelo quintal. Música ambiente, churrasqueira funcionando, mesa de bebidas montada debaixo de uma árvore. O ambiente perfeito para relaxar. Amanda correu para abraçá-la. Que bom que você veio. Estava com medo de que desistisse. Quase desisti mesmo, Melissa confessou rindo. Vem, vou te apresentar para a galera. Melissa conhecia alguns dos convidados, primos distantes, amigos da família, mas a maioria eram rostos novos. Pegou um refrigerante e se juntou a um grupo que conversava sobre trabalho. A tarde estava agradável. Melissa conversou, riu, comeu um pedaço de picanha que estava no ponto perfeito. Por um momento, conseguiu esquecer dos problemas da semana e simplesmente curtir o presente. Foi quando decidiu pegar outro refrigerante que aconteceu. Melissa se dirigiu à mesa de bebidas, pegou uma lata gelada e se virou para voltar ao grupo. E parou. A poucos metros dela, conversando animadamente com o marido da prima Amanda, estava Bruno Moretti. Vestia uma camiseta azul marinho simples, calça jeans e tênis. Sem o terno formal parecia mais jovem, mais acessível, mas eram os mesmos olhos, o mesmo sorriso que havia ficado gravado na memória dela. Melissa ficou paralisada, sem saber se devia se aproximar, se cumprimentar, se fingir que não o havia visto. O coração disparou exatamente como na delegacia. Foi quando Bruno olhou na direção dela. O reconhecimento foi instantâneo. Ele sorriu, um sorriso surpreso, genuíno, e se desculpou com o grupo para se aproximar. Melissa? Que coincidência incrível! Oi, Bruno. Ela conseguiu responder ainda em choque. Como você... Conhece o Ricardo há anos. Fomos colegas de escola. E você? Amanda é minha prima. O mundo é pequeno mesmo, ele disse, balançando a cabeça incrédulo. Como está o pé? Se recuperou do salto quebrado? Melissa riu, finalmente relaxando. Sim, obrigada. Aprendi a lição sobre sapatos inadequados. Fico feliz. E o problema que foi resolver na delegacia? Ainda não resolvido, mas pelo menos está documentado. Eles conversaram por alguns minutos sobre a festa, sobre coincidências da vida, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Bruno tinha um jeito fácil de conversar, como se eles fossem amigos há anos. Posso te oferecer alguma coisa? Ele perguntou apontando para a mesa de bebidas. Já estou com refrigerante, obrigada. Cerveja, água, suco? Não bebo álcool, ela disse simplesmente. Perfeito, eu também não. Melissa o olhou surpresa. Sério? Sério. Nunca foi minha praia. Mais um ponto em comum inesperado. A tarde seguiu naturalmente. Bruno se juntou ao grupo de Melissa, participou das conversas, fez algumas piadas que arrancaram gargalhadas genuínas dela. Quando a música mudou para algo mais lento, ele estendeu a mão. Dança comigo? Melissa hesitou por um segundo. Não era o tipo de mulher que dançava com homens que acabara de conhecer, mesmo que, tecnicamente, já tivesse conhecido ele uma vez. Mas algo na forma como Bruno a olhava a fez aceitar. Eles dançaram devagar no quintal, enquanto o sol começava a se pôr. Bruno era um bom dançarino, conduzia com suavidade, mantinha uma distância respeitosa.
Melissa se sentiu segura nos braços dele, como se fosse o lugar mais natural do mundo para estar. Posso te fazer uma pergunta? Bruno disse baixinho enquanto dançavam. Pode. Você sempre é tão cautelosa com pessoas novas. Melissa sorriu. Sempre. E você sempre é tão direto. Só quando encontro alguém interessante. Eles se olharam nos olhos e Melissa sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão real, verdadeira, que ia além da atração física. Quando a música acabou, Bruno não a soltou imediatamente. Posso te ver de novo, fora de delegacias e churrascos da família? Pode, ela respondeu sem hesitar. E naquele momento, Melissa soube que sua vida nunca mais seria igual. Os primeiros encontros entre Melissa e Bruno foram como páginas de um livro que ela nunca se cansava de ler. Começaram com um café simples na padaria perto do salão, conversas que se estendiam por horas sem que eles percebessem o tempo passar. Bruno era diferente de tudo que Melissa esperava de um advogado bem-sucedido. Tinha histórias engraçadas da faculdade, falava com carinho sobre a família, demonstrava uma humildade genuína que a surpreendia a cada encontro. Meu pai sempre dizia que dinheiro não muda caráter, só revela. Bruno contou numa tarde, mexendo o açúcar no café. Se a pessoa é boa, fica mais generosa. Se é ruim, fica mais egoísta. E você? Como o sucesso te mudou? Melissa perguntou, genuinamente curiosa. Me fez perceber que as melhores coisas da vida continuam sendo de graça. Uma boa conversa, um pôr do sol, o sorriso de uma pessoa especial. Melissa sentiu o coração acelerar. Bruno tinha esse dom de fazê-la se sentir especial sem soar forçado ou ensaiado. As mensagens de texto entre eles se tornaram constantes. Bom dia e boa noite viram rotina. Bruno mandava fotos de coisas aleatórias que o faziam pensar nela. Uma flor bonita na rua, um gato dormindo no sol, um trecho de livro que estava lendo. Melissa, que sempre foi reservada com relacionamentos, se viu abrindo o coração de uma forma que não fazia há anos. Contou sobre os planos do próprio salão, sobre a saudade do pai, sobre os medos e sonhos que guardava só para si. Você vai conseguir. Bruno disse numa noite quando ela compartilhou suas inseguranças sobre abrir o próprio negócio. Tenho certeza absoluta disso. Como pode ter tanta certeza? Porque vejo como você trata as pessoas, como se importa de verdade. Isso não se ensina, Melissa. Isso se nasce com. No salão, as meninas já sabiam que algo estava acontecendo. Melissa chegava sorrindo de uma forma diferente, checava o celular com mais frequência, tinha aquele brilho nos olhos que só o amor recém-descoberto consegue criar. Conta logo tudo sobre esse homem misterioso, exigiu Camila numa manhã de quinta-feira. Não aguento mais essa sua cara de apaixonada escondida. Não estou escondida, Melissa protestou, mas o sorriso a denunciava. Está sim, e está apaixonada também. Pode ser, ela admitiu finalmente. Como ele é de verdade. Fora toda essa história de advogado bonito e bem-sucedido. Melissa parou de organizar os esmaltes e ficou pensativa. Ele é real. Sabe aquelas pessoas que fazem você se sentir confortável para ser você mesma? É isso que sinto com ele. E ele sente o mesmo? Acho que sim, pelo menos é o que parece. Dona Eulália, uma das clientes mais antigas do salão, sempre dizia que a maioria escuta esperando a vez de falar. O seu namorado não. Ele escuta querendo entender. E era exatamente isso que fazia Melissa se apaixonar um pouco mais a cada dia. Na semana seguinte, Bruno sugeriu algo diferente. Quer conhecer meu escritório? Perguntou pelo telefone numa tarde. Seu escritório? Por quê? Porque faz parte da minha vida. E eu quero compartilhar minha vida com você. O escritório Moretti em Associados ficava no centro comercial da cidade, no 10º andar de um prédio moderno com vista para a praça principal. Melissa se sentiu intimidada quando entrou no elevador, mas Bruno segurou sua mão e disse baixinho: Relaxa, é só um lugar onde trabalho. O ambiente era elegante, mas acolhedor. Móveis de madeira escura, estantes cheias de livros, quadros discretos nas paredes.
Bruno a apresentou aos colegas com orgulho evidente, e Melissa percebeu que ele não estava envergonhado dela. Pelo contrário, parecia feliz em mostrar que ela fazia parte da vida dele. Na sala dele, Bruno mostrou fotos da família, diplomas na parede, alguns prêmios profissionais. Impressionada? Ele perguntou meio brincando. Na verdade, sim, mas não pelo que você pensa. Como assim? Estou impressionada porque você construiu tudo isso e ainda continua sendo o homem simples que conheci no churrasco. Bruno se aproximou dela, segurando suas mãos. Melissa, preciso te dizer uma coisa. O coração dela disparou. Pelo tom, parecia sério. Fala. Estou me apaixonando por você, de verdade. E não sei mais como esconder isso. Melissa sentiu os olhos marejarem. Eu também, sussurrou. Estou apaixonada por você também. Eles se beijaram ali mesmo, na sala, com vista para a cidade, cercados pelos diplomas e conquistas de Bruno. Mas, naquele momento, nada mais importava, além do que sentiam um pelo outro. As semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Melissa. Bruno se tornou presença constante em seus dias. Aparecia no salão no fim da tarde para buscá-la, conheceu Camila e as outras meninas, que o aprovaram unanimemente. Esse aí é raridade, amiga, disse Camila numa tarde, depois que Bruno saiu. Segura esse homem com unhas e dentes. Não é assim que funciona, Camila, Melissa riu. Amor verdadeiro não se segura. Ou acontece naturalmente, ou não acontece. Filosofia barata, brincou a amiga. Mas nesse caso, está acontecendo naturalmente mesmo. Bruno levou Melissa para conhecer lugares que ela nunca havia frequentado. Restaurantes elegantes, peças de teatro, exposições de arte. Mas sempre com cuidado de não fazê-la se sentir deslocada, adaptando os programas ao que ela gostava também. Não precisa me levar em lugares caros, ela disse numa noite, depois de um jantar particularmente sofisticado. Eu sei, mas quero dividir essas coisas com você. E eu quero que você conheça o meu mundo também. Já conheço, e amo cada parte dele. Melissa apresentou Bruno à família. Levou-o para um almoço na casa da mãe, um encontro simples com arroz, feijão, bife e uma conversa gostosa na mesa da cozinha. Dona Maria, mãe de Melissa, ficou encantada com a educação e simplicidade de Bruno. Ele ajudou a tirar a mesa, elogiou a comida, perguntou sobre as plantas do quintal. Tratou a casa como se fosse a mais elegante do mundo. Esse menino tem coração bom, disse Dona Maria para a filha quando Bruno foi ao banheiro. Vi pelos olhos dele. Mãe, você gosta de todo mundo. Não é verdade, mas esse aí te ama de verdade. Tudo estava perfeito. Melissa se sentia completa de uma forma que nunca havia experimentado. Acordava todos os dias com a certeza de que havia encontrado sua pessoa, seu companheiro para a vida toda. Até que o destino decidiu testar o que eles sentiam. Na segunda-feira seguinte, Bruno ligou para Melissa mais cedo que o costume. Preciso te contar uma coisa, disse ele, e ela percebeu tensão na voz. O que foi? Assumimos um novo caso no escritório hoje. Um processo complicado. Tá. E o que isso tem a ver comigo? Bruno hesitou. É sobre seu vizinho, o homem que você denunciou por perturbação do sossego. Melissa sentiu o estômago revirar. Como assim? Ele nos procurou hoje de manhã. Quer se defender da denúncia, alega que está sendo perseguido injustamente. E você vai defender ele? Melissa. Pela ética profissional, eu não posso mais ter contato contigo enquanto o caso estiver correndo. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Melissa, você está aí? Estou, ela respondeu, mas a voz saiu fraca. É temporário, amor. Assim que o caso se resolver, e quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Pode ser semanas, pode ser meses. Melissa fechou os olhos, sentindo o mundo desabar. Entendo. Não, você não entende. Eu não quero fazer isso. Mas se não me afastar agora, posso ter problemas sérios na advocacia. E não posso arriscar minha carreira.
Claro que não pode. Ela o interrompeu com uma frieza que não sabia que tinha. Melissa, não é assim. Bruno, está tudo bem. Você tem suas prioridades, eu entendo perfeitamente. Não está tudo bem e você é minha prioridade. Mas a carreira vem primeiro, né? Como sempre. Não é justo você falar assim. Não é? Então me explica como é justo. Encontramos o amor, somos felizes por algumas semanas, e na primeira dificuldade você se afasta de mim? Eu não estou. Não? Então como você chama isso? Bruno suspirou do outro lado da linha. Chamo de sacrifício temporário para proteger nosso futuro. Nosso futuro? Melissa respirou fundo. Às vezes parece que a gente vive em mundos diferentes, Bruno. Eu devia ter lembrado disso desde o começo. Pessoas como você e como eu. Do que você está falando? Você sabe... É só diferente demais. Melissa, por favor... Não, Bruno, está tudo bem. Foi bom enquanto durou. Ela desligou o telefone antes que ele pudesse responder. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Melissa. Ela tentava manter a rotina normal, trabalho, casa, academia, mas tudo parecia sem cor, sem vida. Bruno tentou ligar várias vezes nos primeiros dias, mas ela não atendia. Mandou mensagens explicando a situação, pedindo para conversarem pessoalmente, prometendo que tudo se resolveria. Melissa lia todas, mas não respondia nenhuma. No salão, Camila tentava animá-la, mas percebia que a amiga estava destruída por dentro. Você deveria dar uma chance para ele se explicar, disse numa manhã. Ele já se explicou, Camila. A carreira dele é mais importante que eu. Não é assim tão simples. É sim. E está tudo bem. Eu sempre soube que era bom demais para ser verdade. Melissa, você está sendo injusta, com ele e com você mesma. Injusta? Ele me abandonou na primeira dificuldade. Ele está tentando proteger a carreira para ter condições de estar com você no futuro. Se fosse assim, ele teria conversado comigo antes de tomar a decisão. Teria me incluído no processo. Mas não, decidiu sozinho e me comunicou como se eu fosse uma peça que ele pode tirar e colocar no tabuleiro quando quiser. Camila suspirou. Conhecia Melissa bem o suficiente para saber que quando ela se fechava assim, era difícil fazê-la mudar de ideia. As semanas passaram lentamente. Melissa mergulhou no trabalho, aceitou todas as clientes extras que apareciam, ficou até mais tarde no salão organizando produtos. Qualquer coisa para não ter tempo de pensar. Mas à noite, na solidão do apartamento, a saudade apertava. Ela se pegava olhando as fotos que tinham tirado juntos, relendo as mensagens carinhosas que Bruno havia mandado, lembrando do jeito que ele a fazia rir. Bruno tentou ir ao salão uma vez, mas Melissa pediu para Camila dizer que ela não estava. Ele deixou um buquê de margaridas, ela havia comentado uma vez que eram suas flores favoritas, com um bilhete. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não desista de nós. Melissa levou as flores para casa, mas não respondeu ao bilhete. Um mês se passou. Bruno parou de ligar, parou de mandar mensagens. Melissa disse a si mesma que era exatamente o que esperava. Ele havia seguido em frente, como todos os homens faziam. Mas uma parte pequena dela, que não queria admitir, sentia falta da insistência dele. Ele desistiu, disse para Camila numa tarde chuvosa. Ou respeitou seu silêncio, Camila respondeu. Às vezes as pessoas param de lutar porque acham que é isso que a gente quer. Era isso que eu queria. Se era. Melissa não respondeu. Era uma quinta-feira de novembro quando tudo mudou novamente. Melissa estava em casa assistindo um filme qualquer na televisão quando ouviu gritos no corredor. Pausou o filme e prestou atenção. Eram vozes masculinas, alteradas, discutindo alto. Uma delas ela reconheceu imediatamente. Era seu vizinho do 301, aquele mesmo que causava todo o barulho. Você não pode me ameaçar, gritava uma voz que ela não conhecia. Posso sim. Esta é a minha casa, berrava o vizinho. Você está louco. Melissa se aproximou da porta preocupada.
A discussão estava ficando cada vez mais violenta. Ouviu o barulho de algo sendo quebrado, depois um grito de dor. Sem hesitar, pegou o telefone e ligou para a polícia. Alô, emergência? Preciso de ajuda urgente. Tem uma briga violenta aqui no meu prédio. Deu o endereço, explicou a situação e foi orientada a ficar dentro de casa até a polícia chegar. 15 minutos depois, ouviu sirenes na rua. Melissa foi até a janela e viu 2 viaturas estacionando em frente ao prédio. Vários policiais subiram correndo e, em poucos minutos, o corredor ficou silencioso. Curiosa, entreabriu a porta para tentar entender o que estava acontecendo. Foi quando viu uma figura familiar conversando com um dos policiais no final do corredor. Bruno. Ele não estava uniformizado, usava roupas casuais, mas conversava com familiaridade com o delegado que coordenava a operação. Melissa fechou a porta rapidamente, o coração disparando. O que Bruno estava fazendo ali? Meia hora depois, quando o movimento diminuiu, ela ouviu uma batida suave na porta. Melissa! Era a voz dele. Sei que você está aí. Posso falar com você? Ela hesitou, a mão na maçaneta. Por favor, ele insistiu. É importante. Melissa respirou fundo e abriu a porta. Bruno estava ali, com roupas amassadas, cabelo despenteado, cara de quem não dormia direito há dias. Os olhos dele se iluminaram quando a viu. Oi, ele disse baixinho. Oi, ela respondeu, sem saber mais o que dizer. Posso entrar? Ou prefere que conversemos aqui no corredor? Melissa se afastou, deixando-o passar. Bruno entrou e ficou parado na sala, como se não soubesse o que fazer com as mãos. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. Eu não estava trabalhando mais no caso do seu vizinho há 2 semanas, ele disse direto. O escritório transferiu para outro advogado. Melissa sentiu o chão sair debaixo dos pés. Como? Eu pedi para sair do caso. Disse que tinha conflito de interesses. Mas, por que não me procurou? Bruno suspirou. Porque você deixou muito claro que não queria mais falar comigo. Pensei que você tivesse seguido em frente. E você? Seguiu em frente? Ele a olhou nos olhos. Como eu poderia seguir em frente? Você é a mulher da minha vida, Melissa. Ela sentiu os olhos marejarem. Então, por que está aqui hoje? Sou amigo do delegado responsável pelo plantão desta noite. Estava na delegacia entregando uns documentos quando ouvi o endereço da ocorrência. Reconheci seu endereço na hora. E veio correndo? Não pensei 2 vezes. A possibilidade de você estar em perigo. Ele balançou a cabeça. Não conseguia respirar direito até ter certeza de que você estava bem. Melissa sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Bruno, eu sei que você está brava comigo. Sei que tomei a decisão errada, que deveria ter conversado com você antes. Mas, Melissa... Ele se aproximou devagar. Eu nunca deixei de te amar, nem por um segundo. Eu também não, ela sussurrou. Então por que estamos desperdiçando tempo? Antes que Melissa pudesse responder, Bruno a puxou para seus braços e a beijou. Um beijo intenso, cheio de saudade, de amor, de promessas não ditas. Quando se separaram, os 2 estavam chorando. Me perdoa? Ele pediu, segurando o rosto dela entre as mãos. Me perdoa você? Por ter sido tão teimosa? Não tem nada para perdoar. Você estava protegendo seu coração. E você estava protegendo seu futuro. Nosso futuro. Eles se abraçaram forte, como se quisessem recuperar todo o tempo perdido. Nunca mais, Bruno sussurrou no ouvido dela. Nunca mais vamos nos separar por bobeira. Nunca mais, ela concordou. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Bruno e Melissa decidiram não ter pressa, reconquistar a confiança passo a passo. Bruno aprendeu o caminho da feira carregando sacolas, enquanto Melissa negociava tomatinhos com o seu João. Em casa, a gata Mel farejava a sacola e adotava Bruno como se ele sempre tivesse morado ali. A simplicidade dos 2 se misturava naturalmente, como se o cotidiano tivesse virado um lar. Mas dessa vez era diferente. Havia uma maturidade no relacionamento,
uma certeza de que o que sentiam era real e duradouro. Bruno apoiou o sonho de Melissa de abrir o próprio salão. Não ofereceu dinheiro. Sabia que ela não aceitaria, mas ajudou com contatos, orientação jurídica para abrir a empresa, dicas de administração. Você não precisa fazer isso, ela disse numa tarde, quando ele apareceu com uma pasta cheia de documentos sobre pontos comerciais disponíveis. Preciso sim. Seus sonhos são meus sonhos agora. E os seus sonhos? Meu maior sonho já se realizou, ele disse, beijando a testa dela. Estou com você. No Natal daquele ano, Bruno foi oficialmente aceito na família. Dona Maria o tratava como um filho, e ele correspondia com carinho e respeito genuínos. Gosto da forma como ele olha para você, disse Dona Maria para Melissa enquanto preparavam a ceia. É o mesmo jeito que seu pai olhava para mim. Ele é especial, mãe. E você merece alguém especial. Na véspera do Ano Novo, Bruno levou Melissa para um lugar especial, o terraço do prédio dele, decorado com luzes suaves e pétalas de rosas espalhadas pelo chão. O que é isso? Ela perguntou surpresa. Uma celebração, ele disse, servindo champanhe sem álcool em 2 taças. Do ano que passou, do ano que vem e de tudo que construímos juntos. Eles brindaram olhando as luzes da cidade, os fogos de artifício começando a explodir no céu. Bruno, Melissa disse de repente séria, fala. Eu te amo. De verdade. Para sempre. Eu também te amo. Mais do que consigo expressar. Então me faz uma promessa? Qualquer uma. Promete que vamos enfrentar os problemas juntos daqui para frente, sem decisões unilaterais, sem fugas, sem orgulho bobo? Bruno segurou as mãos dela. Prometo. Você e eu contra o mundo se for preciso. Você e eu, ela repetiu, sorrindo. E naquele momento, com os fogos de artifício iluminando o céu e o futuro se abrindo diante deles, como uma estrada infinita, Melissa soube que havia encontrado seu lugar no mundo. 6 meses depois, numa tarde de sábado, Bruno disse que queria comemorar o fim de um caso importante. Convidou Melissa para um jantar especial. Disse que havia reservado um lugar especial. Quando ela chegou ao local, o mesmo terraço onde haviam celebrado o Ano Novo, encontrou uma pequena festa montada. Camila estava lá junto com Dona Maria, alguns amigos próximos, todos sorrindo como se soubessem de um segredo. O que está acontecendo? Melissa perguntou confusa. Bruno se aproximou, vestindo o mesmo terno que usava no dia em que se conheceram na delegacia. Segurava uma pequena caixa de veludo na mão. Melissa Santos, ele disse, ajoelhando-se no meio das pétalas de rosa. Desde o dia em que você tropeçou na minha vida, nada mais foi igual. Você me ensinou que o amor verdadeiro é simples, é real. É sobre encontrar alguém que faz você querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Melissa levou as mãos ao peito, os olhos se enchendo de lágrimas. Você quer construir uma vida comigo? Quer ser minha esposa, minha companheira, minha melhor amiga para sempre? Sim, ela sussurrou. Depois gritou. Sim, 1000 vezes sim. Bruno deslizou o anel no dedo dela. Um solitário delicado, exatamente do jeito que ela sempre sonhou, e a beijou enquanto todos aplaudiam. Entre abraços e risos, Bruno entregou a Melissa uma pasta elegante. Não trouxe um prédio, trouxe uma proposta, disse com calma. Estatuto social, contrato de locação com opção de compra e um plano de negócios do seu espaço de beleza, com a sua assinatura no topo. O que é isso, Bruno? Seus sonhos, sua liderança. Eu só organizo o caminho. Melissa apertou a pasta contra o peito. Pela primeira vez não era só promessa, era futuro. Eu te amo, ele disse contra os lábios dela. Eu também te amo. Para sempre. E naquele momento, cercados pelas pessoas que mais amavam, Melissa entendeu que às vezes o destino usa os tropeços da vida para colocar a gente exatamente onde deveríamos estar. Tudo começou com um salto alto, um chão encerado e um encontro que parecia acidental. Mas não havia nada de acidental no amor que nasceu dali. Às vezes, basta um tropeço para encontrar o caminho de casa.